Está começando mais um programa Hora Extra e nessa edição você confere os seguintes destaques. Dia Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho é lembrado pelo TRT 18. O Tribunal Pleno do TRT de Goiás dá posse a 2 novas desembargadoras da 18ª Região. E no bloco de entrevistas, nós vamos conversar com o presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Vitor Pereira, que fala sobre o futuro da Justiça do Trabalho em nosso país. O Hora Extra está começando agora. Fique com a gente. Dia Mundial de Prevenção de Acidentes de Trabalho é lembrado pelo TRT da 18ª Região. A ideia é disseminar a necessidade do uso de equipamentos de proteção que podem salvar vidas. Infelizmente, o Brasil é o 4º no ranking mundial no número de acidentes do trabalho. Confira. O evento foi realizado em um local estratégico, a recepção do Centro Judiciário de Solução de Conflitos. A ideia era aproveitar o movimento e sensibilizar o maior número de pessoas sobre a importância da prevenção aos acidentes de trabalho. O coordenador do Comitê Regional do Trabalho Seguro, desembargador Wellington Peixoto, destacou que o evento foi mais uma das várias ações desenvolvidas pelo TRT 18 com o intuito de promover a consciência sobre a segurança durante as atividades laborais. Dentro do programa Trabalho Seguro, dentro da competência do Tribunal Regional e do Comitê Regional, nós estamos aqui e sempre trabalhando para que possamos levar a informação da importância da sabedoria do empregado, do empregador, dentro daquilo que lhe compete, de sempre manter um local de ambiente seguro. De acordo com a Organização Internacional do Trabalho, o Brasil é o 4º colocado no ranking mundial de acidentes de trabalho. Goiás ocupa a 7ª posição no ranking nacional. A boa notícia é que o Tribunal do Trabalho da 18ª Região já registrou uma redução no número de casos de processos relacionados ao tema. Veja bem, nós temos aqui os reflexos daquilo que acontece dentro de uma empresa. Em 2016 foram 2.098 processos, 2017 1.098 e agora no primeiro semestre 398. Olhando assim a estatística, parece que estamos diminuindo, mas nós temos que levar em consideração também e ainda a questão dos fechamentos de postos de trabalho, muitas vezes o trabalho informal. Então, aparentemente, mesmo que haja essa diminuição da quantidade de processo, ela não nos deixa numa zona de conforto. Por isso, o nosso intuito sempre de divulgar, de propagar a prevenção no local de trabalho. Para alcançar o objetivo de conscientização e em busca da redução dos números envolvendo os acidentes de trabalho, o tribunal conta com parceiros como o Ministério do Trabalho, entre outras entidades. As atividades são sempre focadas na prevenção. A prevenção é nosso foco. Quando nós chamamos os representantes das empresas, até a Procuradoria para audiências, nós realmente conversamos sobre essa importância da prevenção. E, infelizmente, dentro do Ministério Público do Trabalho, o número de denúncias tem aumentado. E, por exemplo, são de Goiás, em termos de Goiás, de 2012 até 2017, nós constatamos aqui em benefícios concedidos, benefícios providenciários concedidos, aproximadamente 330 milhões de reais. E quanto a número de acidentes, são quase 42 mil acidentes em Goiás nesse período. E, infelizmente, o que a gente vê é que tem aumentado esse número de denúncias e números de acidentes. E para buscar um alcance ainda maior de conscientização, no Dia Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho, foram distribuídas revistinhas educativas, uma ferramenta criativa para tratar o tema. Essa cartilha é feita com CSJT, TST, justamente fazer essa interação, não só com empregados, empregadores, mas com a sociedade. A Justiça do Trabalho conta com mais 2 novas desembargadoras. Silene Coelho e Rosa Nair Reis tomaram posse solene em cerimônia realizada no Fórum Trabalhista de Goiânia.
Veja como foi. A posse aconteceu no auditório do TRT de Goiás, em sessão solene que contou com a presença do ministro do TST, João Batista Brito Pereira, entre outras autoridades. O presidente do Tribunal Regional da 18ª Região, desembargador Platão de Azevedo Teixeira Filho, destacou a importância do ingresso das novas desembargadoras para a Justiça do Trabalho em Goiás, que agora passa a contar com sua composição completa. Bom, a importância, primeiro, é o prêmio para as duas, que elas sempre mereceram, elas deveriam estar aqui há mais tempo. Para o tribunal, é muito bom administrativamente que a gente não precisa de ficar convocando o juiz para compor, né, o tribunal. E para a população, o melhor de tudo é que a jurisprudência não fica mudando, a jurisprudência passa a ficar mais consolidada. A desembargadora empossada Rosa Nair Reis já atuou em varas do trabalho do interior do estado, por último era titular da 16ª Vara de Goiânia e já atuava como juíza convocada no 2º grau. A magistrada falou sobre os desafios da nova etapa na carreira. E o desafio é imenso, porque vivemos em um momento de ebulição, com muitas mudanças no cenário nacional, um volume de demandas também imenso, né? Mas estamos firmes para fazer o melhor, o nosso melhor. A desembargadora Silene Aparecida Coelho também atuou em algumas varas do interior do estado de Goiás e em Goiânia foi titular na 5ª e também na 17ª Vara do Trabalho. Desde 2012 atuava como juíza convocada. A magistrada destacou a importante missão recebida. É um sentimento de reconhecidamente muitos anos prestando serviço ao poder público, né? E não deixa de ser um momento importante, porque é um momento em que você passa a ter um juízo de revisão dos novos juízes que estão entrando. Então isso é muito importante e eu penso que é realmente dado às pessoas mais velhas que já estão chegando agora no 2º grau, como eu e minha colega Rosa, né? No próximo bloco, nós vamos conversar com o presidente do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ministro Brito Pereira, que fala sobre a implementação da reforma e sobre o futuro da Justiça do Trabalho em nosso país. Voltamos em instantes. Hoje o programa Hora Extra recebe a ilustre visita do ministro Brito Pereira, presidente do Tribunal Superior do Trabalho, TST, e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, CSJT, cargos que assumiu no dia 26 de fevereiro deste ano, com o desafio de implementar a reforma trabalhista. Então, é com grande satisfação que nós conversamos agora com o presidente do TST, ministro Brito Pereira. Ministro, muito obrigada por sua presença aqui no Hora Extra. Muito prazer que estou aqui na 18ª Região. Ministro, o senhor assumiu o comando da Justiça do Trabalho recentemente. Quais são as suas prioridades frente ao TST e ao CSJT? Tem alguns aspectos importantes que eu tenho em mente, mas eu posso falar da principal prioridade. Também posso, dia 26 de fevereiro, último, e tenho em mente, sempre tive em mente, o fortalecimento da Justiça do Trabalho. E como objeto para esse fortalecimento é fomentar e dar celeridade aos incidentes de recursos repetitivos, que é um instrumento processual que permite se adotar uma tese com efeito vinculante e daquelas que são repetidas nos vários recursos, nas várias ações, e ali se edita uma tese e se julga os outros processos com aquela mesma orientação. Isso dá
celeridade processual e dar segurança jurídica aos jurisdicionados, às partes, aos empresários, aos trabalhadores, aos advogados, aos sindicatos, enfim, todo esse espectro que vive a Justiça do Trabalho. O outro aspecto é criar, instituir ferramentas, planejar a celeridade também no processo de execução, que é lento, porque deve ser lento. O processo de execução depende muito de se ouvir as partes, depende muito de se encontrar as partes e encontrar também bens que possam ser vendidos, né, alienados para pagar os exequentes. Esse é um processo demorado e, às vezes, se encontra bens e, às vezes, não se encontra o credor. Então, eu quero ver se implemento ferramentas suficientes para se acelerar isso. Isso, para mim, será muito bom se eu conseguir mudar esse panorama. O senhor assumiu o comando do TST e do CSJT no momento de muita expectativa em relação à implementação da reforma trabalhista. E nós sabemos que essa implementação, a construção da jurisprudência é um processo gradativo. Mas quais providências iniciais já foram tomadas pelo senhor e pelo TST? O TST tomou uma providência em fevereiro, no início de fevereiro do ano passado, ainda na administração do ministro Ives, de instituir, nomear uma comissão de 9 ministros do tribunal para estudar a reforma e trazer esse estudo para submeter ao tribunal. Isso foi feito. Agora, no dia 21 de junho, nós levamos o produto desse estudo dos 9 ministros e fizemos, então, uma sessão em torno de um projeto de instrução normativa e ali nós definimos regras de natureza sobre o direito intertemporal, o que se aplica aos processos anteriores a 11 de novembro, quando a reforma entrou em vigor, aquilo que só se aplica a partir de 11 de novembro de 2017, enfim, demos um panorama, um norte para todos, advogados, entidades sindicais, empresários, enfim. Isso acalmou os atores todos em torno do que o tribunal pensa sobre a reforma. E estamos em paz. Agora, todos os segmentos, todos os atores da Justiça do Trabalho... Você acha, então, que essa resolução, essa instrução normativa, a 41, então, 41, ela serviu para acalmar os ânimos e acabar com aquela especulação inicial? O que havia era uma dúvida. Como o tribunal enxergava a reforma trabalhista. E como nós não pudemos nos antecipar quanto ao direito material propriamente dito, o pedido de cada um, nós definimos tratar apenas e tão somente dessa questão de natureza intertemporal, onde se aplica a reforma que está em vigor. Mas eu devo dizer que essas curiosidades foram solucionadas. Estamos agora vivendo um novo tempo da reforma, estamos julgando segundo a aplicação da norma, segundo as diretrizes da reforma. Aqui e ali, evidentemente, que nós vamos ter juiz julgando diferente, juiz, às vezes, concluindo pela inconstitucionalidade de uma ou outra norma, mas isso é da dinâmica do processo. O fato é que essa nossa instrução normativa não tem caráter vinculante, mas ela ajuda a compreender o pensamento do tribunal. Certo. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Hoje recebendo o presidente do TST, ministro Brito Pereira. Não sai daí.
Nós estamos de volta com o nosso quadro de entrevistas, hoje recebendo o presidente do TST e do CSJT, ministro Brito Pereira, que fala sobre o momento que está passando a Justiça do Trabalho. Justamente por isso, ministro, com relação a esse momento de mudança, de adoção de uma reforma trabalhista, na sua opinião, qual é o principal desafio da Justiça do Trabalho? O principal desafio da Justiça do Trabalho, a meu ver, é manter a celeridade processual, é responder com rapidez às indagações, os pedidos nas reclamações trabalhistas e a efetividade da sentença. A Justiça do Trabalho decide uma questão de natureza material, é um pedido na reclamação trabalhista e se vem do primeiro grau, passa pelo Tribunal Regional do Trabalho, vai para o Tribunal Superior do Trabalho e lá encerra o processo, transita em julgado a decisão, às vezes até confirmando a sentença, e muito acontece. E aí segue um outro processo, que é a fase da execução. Essa fase é longa, como falei, e essa efetividade da justiça, isto é, a celeridade com que se deve concluir e pôr o dinheiro na conta daquele que ganhou a ação, do reclamante, portanto, esse é o grande desafio. Tem um outro desafio que é justo na reforma trabalhista, são as novidades que tem. Nós precisamos esperar, para alguns casos, que o Supremo decida em ação direta de inconstitucionalidade, que já tramita por lá, mas tem questões novas que só serão consolidadas quando o Tribunal Superior do Trabalho julgar. E certamente não será na primeira oportunidade. Ministro, o Tribunal Superior do Trabalho, ele encabeça vários programas de valorização do trabalho, como o programa de combate ao trabalho infantil, de redução de acidentes de trabalho. Recentemente, o senhor também manifestou a preocupação com relação ao assédio moral no ambiente corporativo, seja nas empresas públicas ou privadas, né? Porque o assédio moral é motivo de adoecimento do trabalhador. O que pode ser feito para combater o assédio moral? Muita coisa. O assédio moral é uma doença a que está acometido o autor do assédio moral. Aquele é o primeiro doente. Ele é doente por isso e adoece a sua vítima, que os primeiros contatos é saudável. Verifico que o assédio moral é um comportamento de alguém doente, que precisa de tratamento, precisa de cuidados e precisa ser afastado da sua vítima. Parece a doença na vítima muito tempo depois. Nós não somos ainda capazes, a olho nu, ou na convivência profissional, identificar quem que está com sinais de que sofre assédio moral. É o maltrato, a pressão, né? E isso adoece. A pessoa pode sofrer um tremendo de um desgosto porque está sendo maltratada pelo seu chefe ou pelo seu colega de trabalho. É uma disputa infeliz, é um comportamento de quem não gosta, é aquela história, não fui com tua cara, e eu digo isso entre aspas, e ali começa. Então, estou desenvolvendo, pedi e levei essa ideia para o Colégio de Presidentes e Corregedores, e para que nós cuidemos dentro da nossa casa, a tratar disso. Vamos fazer um grande movimento este ano e no ano que vem, estamos fazendo isso para coibir e para identificar as causas dessa doença em razão do assédio moral, porque nós queremos atingir os atores e nós vamos fazer um movimento assim, encontros nos nossos auditórios, cartilhas, né? Já estou pensando, já estou idealizando, começando a rascunhar uma cartilha para que nós nos juntemos todos e para que nós podemos identificar esses
padrões de comportamento e conscientizar aqueles que, porventura, estejam, de certo modo, maltratando alguém mais próximo, que ele reflita também. Nós não precisamos dizer, fulano, você está fazendo isso. Não, nós vamos dizer assim, se alguém fizer isso, eles vão ajudar. E nós vamos ajudar. Nós vamos combater essa prática doentia que adoece terceiros. Ministro, para finalizar, eu gostaria que o senhor fizesse uma reflexão sobre o futuro da Justiça do Trabalho. O que o senhor pensa que vai acontecer com essa especializada? Eu penso, acredito e torço que a Justiça do Trabalho segue o seu caminho e, portanto, em muito breve, a Justiça do Trabalho estará muito mais forte, muito mais próxima do jurisdicionado, porque, em primeiro lugar, a Justiça é o ramo do Poder Judiciário mais célere. É o ramo do Poder Judiciário que tem a maior capilaridade. Nós temos 1.700 varas do trabalho julgando. Nós temos varas do trabalho itinerantes. Vão lá nos centros mais longínquos, em regiões ribeirinhas, regiões inóspitas, para tomar as reclamações trabalhistas e julgar sem que a parte tenha que ir à sede da vara do trabalho. Mas nós temos uma outra coisa, nós estamos sempre atualizados com o nosso tempo. A Justiça do Trabalho está, eu diria assim, orgulhosamente muito bem situada na virtualização, na informatização. Nós temos o processo judicial eletrônico instalado em todas as varas do trabalho, em todos os tribunais regionais do trabalho. Por exemplo, eu posso dar um exemplo aqui, doméstico, o Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, que é aqui sediado em Goiânia, não tem mais processo em papel. É um luxo. E a Justiça do Trabalho está vivendo esse luxo e estamos desenvolvendo agora o programa, o sistema do processo judicial eletrônico para implantar até o final do ano que vem integralmente no Tribunal Superior do Trabalho. Isso acelera o julgamento, acelera a instrução, acelera o julgamento, acelera a conclusão do processo. E sem a poeira que o processo físico traz, sem o peso e mais, com a enorme economia de recursos públicos, porque as nossas comunicações são virtuais. Nós já não precisamos mais gastar com malotes de processos, com toneladas de processos para transferir da 18ª Região para o TST, né, lá da 11ª Região, em Manaus para o TST, cujo preço é muito maior, então, muito mais alto. Então, a Justiça do Trabalho, com a informatização, com a virtualização do processo, é, sem dúvida nenhuma, o grande exemplo para o Poder Judiciário. E eu não tenho dúvida que a Justiça do Trabalho será, e já é modelo para alguns segmentos, mas será o grande modelo, a Justiça que se moderniza todos os dias. Eu sou muito otimista e eu não tenho dúvida de que nós estamos no caminho certo. Certo. Eu conversei com o presidente do TST e do CSJT, ministro Brito Pereira, sobre a realidade da Justiça do Trabalho. Ministro, mais uma vez, obrigada por sua presença. Um grande prazer. Estarei sempre à disposição quando vier a Brasília, quando vier a Goiânia. Obrigada. Essa edição do Hora Extra chega ao fim. Muito obrigada por sua atenção e até a próxima semana. Mais informações sobre o TRT de Goiás você acompanha nas redes sociais e no portal do TRT de Goiás.